E aí, tudo bem? Você sabe o que são dízimas periódicas? Então não saia daí, depois da vinheta nós vamos falar sobre esse assunto. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, ó, dízimas periódicas, né, que nós vamos falar hoje. Em específico, né, nós vamos falar sobre dízimas periódicas simples. Então, eu vou gravar duas aulas, dois vídeos, não é isso? No de hoje a gente vai falar sobre as dízimas periódicas simples e no próximo a gente fala sobre as dízimas periódicas compostas, certo? Então, primeiro a gente vai entender aqui o que são as dízimas periódicas, certo? Então, quando a gente pega uma calculadora e faz alguns cálculos, aí, algumas divisões, em alguns casos acontece isso, né? Aparece um número se repetindo infinitas vezes, não é isso? Que ele enche lá o visor da calculadora todinha. Ótimo, né? Nesse número que aparece repetindo, né, aparece alguém, aparece um padrão aí, certo? Ele se repete, mas se repete de forma padronizada, digamos assim. Então, essas são as nossas dízimas periódicas, certo? Então, veja esses exemplos aqui, ó, 0,3333 se repetindo infinitas vezes, né? 0,272727 também se repetindo infinitas vezes, não é isso? Aqui embaixo, 0,23333 se repetindo infinitas vezes. Aqui, 0,2343434 também se repetindo infinitas vezes. Ok? Qual é a diferença das de cima para as de baixo? As de cima, né, depois da vírgula, o número que começa a aparecer aqui já é o número que se repete. Ó, 3333. Aqui, ó, 272727. Não é isso? Aqui não. Aqui, depois da vírgula, antes de começar a se repetir, aparece outro número que não se repete. Ó. Nesse caso aqui é o 2. Nesse caso aqui, por coincidência, também é o 2. Ó. Certo? Quem se repete aqui é só o 34, não é isso? Ó, 34, 34, 34. E aqui quem se repete é somente o 3. Esse 2 aqui ele não se repete. Beleza? Então, essas de cima, certo? Quando não aparece esse número aqui que não se repete, nós chamamos de dízimas periódicas simples, certo? As de cima aqui são as dízimas periódicas simples, que é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Essas de baixo aqui, quando aparece alguém que não se repete, certo? Nós chamamos de dízimas periódicas compostas, ok? Então, isso daqui também pode ser escrito assim, ó, 0,3 e uma barrinha em cima do 3, ok? Que indica que o 3 está se repetindo infinitamente. Essa daqui eu também posso escrever 0,27, uma barrinha em cima do 27, para indicar que ele está se repetindo infinitamente. Essa outra, 0,23 e a barrinha em cima do 3. Né? O 2 não se repete, mas o 3 se repete infinitamente. E aqui, 0,234 se repetindo infinitamente, certo? Na parte que se repete, a gente coloca a barrinha em cima, certo? Nas dízimas, a gente também consegue identificar algumas partes. Por exemplo, isso daqui que vem antes da vírgula, né? Por acaso aqui todo está zero, mas pode ser 1, 2, qualquer número aqui. Essa parte antes da vírgula é chamada de parte inteira, certo? Parte inteira, ok? Esse número que se repete aqui, ó, é o que nós chamamos de período, certo? É o que nós chamamos de período. Então, aqui a parte inteira é zero, certo? O período aqui é 3, beleza? Nesse caso aqui, a parte inteira também é zero, né? Só que o meu período aqui, ó, é 27, beleza? Esse aqui é o meu período. Tranquilo isso, né? Nas compostas, a gente tem parte inteira também, né? A gente tem período também, que no caso aqui é o 3, ó, certo? Período. E esse númerozinho que não se repete aqui, a gente pode chamar ele tanto de antiperíodo, né? Antiperíodo, ou parte não periódica, tanto faz. Beleza? Mesmo caso aqui, ó. Quem é o período? É o 34, né? A parte não periódica é 2, ou o antiperíodo é 2, né? E a parte inteira aqui é 0. Beleza? E como saber? Né? Eu olho para uma fração aqui, como é que eu sei se isso aqui dá ou não dá uma dízima periódica? Eu preciso fazer essa divisão? Nem sempre. Né? Se você olhar o denominador da fração, o número que está embaixo na fração, né, a gente consegue identificar se essa fração vai dar ou não vai dar uma dízima periódica. Ok? Então, por exemplo, aqui no 25, né, que é o denominador dessa fração,
Eu posso escrever como sendo assim, ó, 3 elevado a 5 ao quadrado, não é isso? Beleza, 3 elevado a 5 ao quadrado. Aqui, ó, no 100, quando os números são maiores, você pode simplesmente fatorar. Pode pegar o 100, ó, e dizer que dá para dividir por 2, que dá 50. Aí você pode dividir por 2 de novo, que dá 25. Você pode dividir por 5, que dá 5. E você pode dividir por 5 de novo, que dá 1. Não é? Então, isso daqui fatoradamente fica assim. Ó. Esse 2 se repete duas vezes, então é 2 ao quadrado. Opa, 2 ao quadrado. Está apertado aqui. 2 ao quadrado. Vezes o 5 se repete duas vezes, 5 ao quadrado. Né? Então, aqui eu posso escrever como sendo 11 sobre 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Certo? Agora, nesse caso aqui, 5 sobre 6, eu posso escrever como sendo 5 sobre... O 6 é 2 vezes 3, não é verdade? 2 vezes 3. Agora, o 110, como é que eu posso fatorar esse 110 aqui? Já explico para vocês como o que a gente tem que observar. Dá por 2, dá 55. Dá por 5, que dá por 11, que dá 11, melhor dizendo. E só dá por 11, que vai dar 1. Certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que 7 sobre 2 vezes 5 vezes 11. Beleza? Como é que eu sei que dá ou não dá dízima periódica? As duas de cima não dá dízima periódica. As duas de baixo dá dízima periódica. O que indica isso? Perceba que os fatores, né, do denominador aqui embaixo é apenas 2 e 5. Certo? Se tiver qualquer outro fator diferente do 2 e do 5, o resultado vai dar uma dízima periódica. Certo? Nesse caso aqui, tem o 2, tem, mas tem o 3. É um fator diferente do 2 e do 5, então dá dízima periódica. Nesse caso aqui, tem o 2 e tem o 5. Mas tem o 7, certo? Ou melhor, tem um 11, né? E esse 11, ele é diferente do 2 e do 5. Então, sempre quando você decompor que tiver, né, tiver aqui um fator diferente de 2 e de 5, certo? E o resultado aqui vai dar uma dízima periódica. Beleza? Certo? E o que a gente tem que saber das dízimas periódicas? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte, como representar ela através de uma fração. É pegar essa dízima periódica, certo? E colocar ela como uma fração, certo? Que nós chamamos de fração geratriz. Ou seja, é a fração que gera a dízima periódica, certo? Fração geratriz. Como determinar essa fração geratriz? Tem várias formazinhas aqui. Nas dízimas periódicas simples, nós vamos proceder da seguinte maneira. Eu vou fazer utilizando o processo, digamos assim, o processo matemático, como se fazer, e depois, lá no final, eu vou mostrar o padrão que sempre aparece. Certo? Então, eu vou ensinar vocês como fazer e vou identificar o padrão com vocês aqui. Então, se você memoriza o padrão, você não precisa fazer um passo a passo. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é chamar essa fração, ou melhor, essa dízima periódica de um número qualquer aqui. Por exemplo, x. Eu vou dizer que x é igual a 0,5555. E isso daqui se repete infinitamente. Beleza? Agora, eu quero fazer essa vírgula andar até que ela separe, né, o período, né, um período dos demais aqui. O período aqui não é 5. Então, eu quero fazer essa vírgula separar um 5 dos demais 5 que se repete aqui. Certo? Como eu quero fazer ela andar uma vez para frente, eu vou multiplicar por 10. Beleza? Então, eu vou multiplicar por 10 desse lado e desse lado da equação. Então, aqui vai ficar 10x. Ó. Igual. Quando eu multiplicar isso aqui por 10, essa vírgula só vai andar uma casa aqui para frente. Então, vai ficar 5, né, vírgula 5, 5, 5. Isso aqui se repete infinitamente. Não é isso? Multipliquei por 10, ó, de um lado e do outro. Tranquilo, né? Agora, o que eu vou fazer? Isso daqui, né? Isso daqui, eu vou reescrever ele, ó. Vai ficar assim. No primeiro membro aqui vai ficar igual, certo? Então, aqui vai ficar 5, que é a parte inteira, não é isso? Mais 0,555 e por aí vai infinitamente. Não é verdade? Então, se eu somar 5 mais 0,5555,
o resultado dá 5,5555. Não é isso? Isso se repetindo infinitamente. Não é verdade? Agora a gente vai perceber o seguinte, ó. Isso daqui é o que eu chamei de x lá em cima, não é? 0,55555. Não é verdade? Isso aqui não é a mesma coisa que x? Não é? Então eu vou substituir. Olha o que eu posso fazer. Vai ficar 10x, beleza, igual a 5 mais x. Não vai? Agora eu vou isolar esse danado desse x. Ele está aqui negativo, ou melhor, está positivo, vai passar para antes do sinal de igual e vai passar a ser negativo. 10x menos x igual a 5. Não é isso? 10x menos x dá o quê? 9x igual a 5. Isolando o x vai ficar 5 sobre 9. Pronto. Essa daqui é a minha fração geratriz dessa dízima periódica aqui. Beleza? Quer dizer, quando eu divido 5 por 9, o resultado dá isso daqui, ó, 0,555, repetindo infinitamente. Vamos testar? Se eu pegar aqui, ó, 5 e dividir por 9. Resultado, ó, 0,555, repetindo infinitamente, né? Aqui no final ele arredonda para 6. Beleza? Então, essa fração geratriz aqui, dessa dízima aqui, é 5 sobre 9. Beleza. Mas aí, eu disse para vocês que a gente vai encontrar um padrão para cá, certo? Vamos encontrar o padrão nesse caso aqui. Qual é o padrão? Moleza, gente. Moleza. Que vai acontecer o seguinte, né? Em cima aqui, ó, perceba que o que eu tenho em cima é justamente o que nós chamamos de período. Não é isso? Como o período aqui é 5, esse período ele vai aparecer lá no numerador da fração. Ah, mas se for 51, 51, 51 se repetindo aqui infinitas vezes. Então, aqui em cima teria aparecido um 51. Certo? Então, sempre vai aparecer o período. Certo? E embaixo? Embaixo sempre vai aparecer o algarismo 9. Certo? Sempre vai aparecer o algarismo 9, que é fruto dessa subtração aqui. Certo? Sempre vai vir o algarismo 9. Agora, quantas vezes esse 9 vai aparecer? Esse 9 vai aparecer quantas vezes forem os algarismos do período. Meu período aqui, como é 5, tem quantos algarismos? Só tem um algarismo, não é isso? Como ele só tem um algarismo, só vai aparecer um 9. De novo, se fosse o 51, né, ficaria 51. Como teria dois algarismos, apareceria 2 9. Ficaria 51 sobre 99. Certo? Somente isso. Você não precisa fazer todo esse processo até chegar na sua fração. Você consegue determinar a fração fazendo isso. Ó. Em cima fica o período, embaixo fica o algarismo 9. Quantas vezes o 9 aparece? Quantas vezes forem o número de algarismos do período. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Só que agora, né, a gente vai fazer esse exemplo sem fazer aquele procedimento todo. A gente vai fazer só pelo padrão. Certo? Então, vamos lá. Em cima fica quem? O período. Né? Então, por isso que é importante a gente identificar quem é o período aqui. Né? Quem é o período? É 81. Então, já sei. Em cima vai ficar 81. Certo? Embaixo eu sei que vai aparecer 9. Vai aparecer quantos 9? Aí você olha aqui. Ó. Quantos algarismos tem aqui? 2 algarismos. Não é verdade? 8 e 1. Então, vai aparecer 99. Certo? Feito isso, você simplifica. Perceba que dá para dividir aqui por 9 e dá para dividir aqui por 9, em cima e embaixo. 81 dividido por 9, não é isso? 81 dividido para 9 dá 9, não é verdade? 9 vezes 9 dá 81. E 99 dividido para 9 dá 11, certo? 11 vezes 9 dá 99. Então, ó, cheguei na minha fração geratriz. Vamos conferir? Se eu pegar aqui, né? Se eu pegar aqui 9 e dividir por 11, o resultado vai dar 0,818181 se repetindo infinitamente. Certo? Mais um exemplo aqui que a gente pode ter é o seguinte. Ó. Ah, mas se antes, né? Se antes aqui na parte inteira vier, por exemplo, um outro número que não seja o zero.
como que a gente vai proceder desse jeito aqui? A gente vai fazer aquela ideia que a gente já utilizou lá no início, né? No início da conversão lá. Esse número aqui eu posso escrever como sendo 2 mais 0,3333, isso daqui se repetindo infinitamente, não posso? Aí eu aplico a ideia de dízima periódica aqui, ó, certo? Então, isso aqui vai ser 2 mais a fração que resultar dessa dízima, não é isso? Então, a gente pega ele separadamente aqui, ó, 0,3333, não é isso? E converte, encontra a fração geratriz. Não é isso? Quem é o período? É 3. Confere. Período é 3. Ok? E embaixo vai ficar quantos 9 aqui? Né? Só um, porque o meu período só tem um algarismo. Tranquilo, né? Feito isso, eu posso simplificar. Vou simplificar aqui por 3 e vou simplificar aqui por 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então, isso aqui vai dar 1/3. Não é verdade? Como isso aqui vai me dar 1/3, o que vai acontecer? Aqui vai ficar sendo assim, ó, 2 mais 1/3. Tranquilo? Ao invés de escrever 0,3333, eu vou escrever 2 mais 1/3, que é a fração que gera essa dízima periódica aqui. Tranquilo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou só somar. Né? Como é que eu posso somar isso daqui? Gente, como eu tenho uma fração com um número inteiro, primeira coisa, no denominador, você bota o denominador da fração. Certo? Aqui embaixo do 2 é como se tivesse 1. Ok? Você vai colocar somente o 3 aqui. Ó. Tranquilo? E aí você vai fazer assim, ó, daqui para cá, né, você multiplica, daqui para cá você soma ou diminui, dependendo do sinal que tem aqui. Então, vai ficar 3 vezes 2, certo? Mais 1. Por que mais? Porque tem um mais aqui no meio deles dois. Se fosse um menos, ficaria menos 1, certo? Então, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1, 7. 7/3. Tem outra maneira de se fazer? Até tem. Ó, vou até fazer uma cor diferente aqui para vocês verem. Né? Esse 2 mais 1/3, como é que eu posso fazer ele de uma forma diferente? Você procura, né, uma fração que o denominador dessa fração seja um 3 e o resultado dê 2. Como assim? Veja, se eu pegar aqui, por exemplo, 6... Opa, deixa eu voltar para a minha caneta. 6 sobre 3. O resultado disso daqui não dá 2? Então, ao invés de escrever esse 2, eu vou escrever 6 sobre 3. Por que 6 sobre 3? Ó, mais 1 sobre 3. Porque agora, quando você for fazer a soma, os denominadores são iguais. Então, eu simplesmente repito o denominador e eu somo os números de cima. 6 mais 1, 7. Então, o resultado aqui, ó, 7/3. Certo? Duas maneiras diferentes de se fazer. Ou você faz desse processo, de baixo para cima multiplica, né? Daqui para cá, você faz o que tiver aqui, ó, ou é um mais ou é um menos, certo? Então, vai dar esse resultado. E encontrando uma fração, que o resultado dessa fração dê o número que esteja aqui, certo? Contanto que o número de baixo seja o mesmo número que tem aqui, ó, para ficar denominadores iguais. Então, são duas maneiras diferentes. Beleza? Então, ó, se a gente confirmar aqui, quando eu pegar o 7 e dividir ele por 3, o resultado, ó, vai dar 2,33333 e por aí sucessivamente. Beleza? Então, a maneira de se fazer quando a parte inteira não é um zero, certo? Você faz o seguinte, você divide ela, né? Escreve nessa maneira, aplica a ideia de dízima periódica aqui, ó, de conversão aqui, e aí depois você soma com o número que está lá. Tranquilo? Qualquer dúvida aí, você pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês, certo? Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.